que eu realmente não gostaria de pregar nem tão cedo. Há um só corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. É um texto complexo. Pô, eu corri muito desse texto aqui. É a primeira vez que eu estou ministrando nesse texto. É realmente bem complexo. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa esperança da vossa vocação. Há somente um Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, onde nós podemos aqui desfrutar da comunhão, Senhor Deus, da unidade da tua igreja. Quero te agradecer especialmente por ter colocado irmãos aqui, ó Senhor Deus, que eu não conhecia, passei a conhecer e a amá-los, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado pelos administradores desse sítio, que nos serviram com muito prazer, Senhor Deus, com muita alegria. Que o Senhor possa os abençoar. E nesse momento possa abrir, Senhor Deus, o nosso entendimento para entender a tua palavra. Se me lembro bem, o salmista diz, no Salmo 119, correrei e andarei nos teus estatutos quando tu dilatares o meu coração. Que o Senhor possa dilatar, Senhor Deus, o nosso coração nessa tarde, para meditar na tua palavra e amá-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos aqui conhecem o credo apostólico, né? Creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creem em Jesus Cristo, Senhor e Filho, nosso Senhor. Isso era um credo usado na igreja dos primeiros séculos para dar uma ordem doutrinária para a igreja, alinhar a igreja na doutrina dos apóstolos, por isso que o nome era credo apostólico. Que é água, né? Obrigado, irmão. Obrigado, Luco, por causa da minha posse. Na terceira parte do credo está escrito: creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, né? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Com o passar do tempo, esse termo católico, né? Creio na Santa Igreja Católica, isso acabou caindo num desuso, né? As pessoas não queriam aceitar mais esse termo, a crer na Igreja Católica. Quem é que crê na Igreja Católica? A gente não quer crer na Igreja Católica. Nós não somos a Igreja Católica, alguns dizem. E aí passou-se a usar, né? Ninguém fez uma reunião para que isso mudasse, mas passou-se a usar nos credos, quando a gente vai fazer a citação do credo apostólico, o termo traduzido do católico, que é universal. Passou, creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal. Por quê? As pessoas antes não queriam falar que criam na Igreja Católica, mas agora a gente tem que falar que crê na Igreja Universal. Aí é um problema, né? Então eu sugiro aí para os irmãos uma nova nomenclatura, né? E as opções que eu separei aqui para introduzir esse sermão, a gente pode botar creio no Espírito Santo e na Santa Igreja do Reino de Deus. O que vocês acham? É um bom nome? Eu não acho, porque o Reino de Deus também é bom. Eu coloquei Reino de Deus por causa, né? Jesus falava do Reino de Deus, então assim, creio no Reino de Deus. Ou a gente pode colocar creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Mundial, talvez. Mundial também não é bom, né? Caraca, onde a gente vai tem problema, né? Seja católico, universal, mundial. Eu tenho certeza que se tivesse presbiteriano aqui ia falar, não, melhor botar presbiteriano mesmo, presbiteriano é melhor. Tem batista que vai falar, não, melhor botar batista, né? Ou a gente pode botar assembleia, que é um nome mais geral. Enfim, não importa o nome que a gente coloque, vai dar problema. Engraçado que esse termo católico não é um termo errado. Esse termo ele era usado na igreja primitiva para proteger a doutrina bíblica. A palavra católico significa universal. Então aquela igreja, por não ter um cânon bem definido, eles tinham crença num só Senhor, no Espírito Santo, em Jesus. E uma das formas deles protegerem essa doutrina, dos cismas que tinham no primeiro século, a gente tinha diversas doutrinas que atacavam a natureza de Cristo. Sabelianismo, eutiquianismo, Jesus não é Deus, Jesus é Deus. Não tem trindade, tem trindade. São três deuses, são não sei o quê. E para se proteger disso, eles falavam assim, o que pensa a Igreja Católica? O que é a Igreja Católica? É a Igreja Universal. Se eu estou em Antioquia
e alguém está me ensinando que Jesus Cristo não é Deus, eu envio uma carta para Alexandria e pergunto, como é que vocês pensam aí? Não, aqui a gente pensa que Jesus é Deus. Ah, então a Igreja Universal, a Igreja Católica, pensa que Jesus é Deus. Era uma maneira de se defender. Então o termo católico não é um termo ruim, é um bom termo. O que estragou o termo católico foi um camarada chamado Teodósio II, que no ano de 382 reconheceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí, o problema da igreja nunca foi ser católica. O problema da igreja foi se tornar apostólica romana. A partir do momento que a igreja se torna apostólica romana, a gente tem todo esse problema e todo esse cisma. Depois vocês vão entender por que eu estou introduzindo com essa questão. Só que desde o momento que o camarada Teodósio II, se eu não me engano, em 384, reconhece que a religião oficial do Império Romano é o cristianismo, desde aquele momento, homens piedosos, homens justos, clamaram por uma reforma. Desde o século III, desde o século IV, a igreja busca reforma, a igreja busca independência. Inclusive, na história da igreja, os movimentos monásticos, né, os monges que se retiravam para viver longe, alguns papas que tentaram alcançar essa posição para gerar uma reforma na igreja encontraram grande oposição política. Mas a verdade é que, desde sempre, uma igreja invisível, honesta, com um coração puro, pulsou ali dentro, querendo uma liberdade, uma reforma. A gente sabe que essa reforma ela só ocorre com Lutero e com os restantes dos reformadores em 1500, né, quando Lutero corajosamente fixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E aí, que está o problema? Que é o que eu quero introduzir esse sermão para vocês poderem entender. Quando isso aconteceu, a Igreja Católica fez uma acusação muito pertinente contra o cristianismo, contra o movimento protestante. E a acusação era: você vai criar um movimento sem rosto. Você vai criar um movimento multifacetado. Você vai criar um movimento onde você vai dar a eles a Bíblia e cada um vai fundar a sua própria igreja. Cada um vai fundar a igreja do seu jeito. E a Igreja Católica, quando falou isso, ela não estava errada. Ela estava certa. Hoje nós temos mais de 3 milhões de igrejas e mais de 3 milhões de denominações diferentes só no Brasil. Então, alguma coisa errada. Essa acusação é muito pertinente. A reforma protestante, ela só tem força para continuar depois dessa acusação e depois do Concílio de Trento por causa de Calvino, que escreve uma carta para o rei e junto da carta anexa um documento chamado As Institutas, para falar assim: não, nós não somos um movimento sem rosto, nós cremos nisso, que é a doutrina que Agostinho cria, que Justino cria, que Tertuliano cria, e ele, através desse documento, dá rosto ao movimento. Mas a acusação da Igreja Católica, ela é pertinente. O movimento é sem rosto, o movimento é multifacetado. Depois dali, nós temos Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, mais para frente, um monte de igreja. E aí, quando eu leio esse texto aqui de Efésios, por isso que eu introduzi dessa forma, eu não acredito que Paulo aqui está falando sobre a unidade do corpo de uma igreja local. Paulo aqui está dizendo categoricamente que Deus tem uma só igreja. Deus não tem duas igrejas. Nós podemos ver isso ao longo do texto. Se você puder abrir a Bíblia e acompanhar comigo, você vai perceber. A unidade da igreja é uma das verdades mais sublimes do Evangelho. Deus não tem muitas igrejas, mas apenas uma, composta por todos os que foram regenerados pelo Espírito Santo. Efésios 4, do 4 ao 6, nos mostra que essa unidade reflete o próprio caráter de Deus, especialmente na sua unidade trinitária. Olha o que diz o verso de número 4. Há somente um corpo e um Espírito. Você lembra da leitura que a gente fez? Lá de 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 13, diz assim: porque todos nós fomos batizados por um só Espírito, para fazer parte de um corpo. Deus tem quantas igrejas, irmãos? Uma. Em primeiro lugar, um só corpo por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que une a igreja. E Deus só tem um Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Só existe um. Só Ele pode unir pessoas ao corpo da igreja. Só Ele pode fazer essa obra miraculosa. Não existe Espírito Santo na Igreja Batista, Espírito Santo na Igreja Presbiteriana, Espírito Santo na Igreja Assembleia de Deus,
e cada igreja tem o seu próprio corpo. Não é assim que funciona. Para Deus, como nós lemos aqui no texto, há um só corpo e um só Espírito que nos une para fazer parte dessa grande família de Deus. Por isso a igreja, ela é composta, a igreja é uma só. A igreja ela não é multifacetada, ela não pode ser multifacetada. O Espírito Santo nos coloca nesse corpo, superando todas as barreiras humanas, não importa a nossa nacionalidade, nosso status social ou passado. Somos unidos por meio do Espírito. Se eu não me engano, no texto de Coríntios diz que é judeu, que é grego, que é gentil, não importa. Vocês foram unidos a um único corpo. Não importa. O Espírito Santo não é racista, o Espírito Santo não é xenofóbico, o Espírito Santo não é nacionalista, ele une pessoas de toda tribo, de toda nação, para fazer parte de um único corpo. Apenas um corpo. Essa é uma obra miraculosa do Espírito Santo. É ele quem faz isso. É ele quem realiza essa união. E uma vez que estamos unidos a esse único corpo, nós fazemos parte da igreja de Deus. Lembra que a primeira parte do sermão eu apliquei para a igreja local? Nessa segunda parte eu quero abrir para que vocês entendam que para o reino de Deus avançar, nós precisamos entender que nós somos igreja de Deus de forma completa, não numa visão minguada. Imagine só como o reino de Deus seria beneficiado se nós baixássemos as nossas armas e nos uníssemos em prol do Evangelho de Deus. Imagine como Deus, como o reino ganharia se nós deixássemos as nossas diferenças de lado em prol da união. Mas as nossas pequenas diferenças doutrinárias atrapalham a nossa comunhão com a igreja de Deus. Atrapalha a comunhão com o único corpo que Deus tem. E isso é responsabilidade nossa. Nós vamos meditar nisso mais na frente. Mas o que é importante você saber nesse momento é que os membros do corpo de Cristo não foram ingressados pela imposição de mãos de um pastor ou de um concílio. Não foi um presbitério que escolheu os membros do corpo de Cristo. Quem decidiu e quem escolheu e quem ingressou esses membros do corpo de Cristo foi o Espírito de Deus, foi o Espírito Santo. Em segundo lugar, ele diz, nós fomos chamados em uma só esperança. O texto diz, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. E que esperança é essa? Nossa esperança é Cristo. Ele é a nossa segurança eterna, é a razão pela qual permanecemos firmes em meio à dificuldade. Todos os cristãos compartilham essa mesma esperança de estar com o Senhor na eternidade. Hebreus 6,19 diz, temos essa esperança como âncora da alma, firmes e segura. Ou seja, todo cristão que professa uma fé genuína em Deus, ele coloca a sua esperança em Cristo. O texto está dizendo, nós fomos chamados em uma só esperança. A nossa esperança de se encontrar com Jesus não é diferente da esperança do assembleiano de ver Cristo. Não é diferente da esperança do presbiteriano de encontrar com Deus. A nossa esperança, não foi dada uma esperança diferente para o batista e uma esperança diferente para uma pessoa que congrega na assembleia ou numa igreja presbiteriana, enfim. Nós cremos no mesmo Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da igreja presbiteriana, Jesus Cristo é o Senhor da igreja batista, Jesus Cristo é o Senhor da Assembleia de Deus. Estou citando essas três porque são as mais comuns no nosso cenário. Mas qualquer igreja que professa fé genuína em Cristo, reconhecendo a obra do Espírito Santo, a crença na salvação única e exclusivamente por Cristo e o Deus Pai, que é a terceira parte desse sermão, é uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, que deve ser respeitada e que deve ter todos os nossos esforços sem medida para andarmos em paz e união. A palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando olhamos para Cristo como nossa esperança comum, se não me engano, Paulo, quando escreve a Tito, ele fala uma coisa interessante. Ele fala para Tito que a fé de Tito é uma fé comum. Né? A sua fé comum. E ali, algumas pessoas interpretam que, poxa, Tito era um homem de uma fé baixa, né? Não era uma fé igual a de Timóteo. Mas não, a palavra comum ali era uma fé comum de comunidade, uma fé que é de todos, uma fé que é para todos, uma fé que está ingressada em todos para fazer parte de um único corpo. E é essa fé que Cristo compartilhou com vocês. Por isso fala, há uma só fé. A fé é comum, irmãos. A fé não é diferente. Quem levanta os muros da diferença
somos nós. Deus nunca propôs diferença. Olha o que o texto está dizendo. Deus não está falando, olha, eu tenho muitas igrejas, o Espírito Santo fez muitas igrejas, pessoas creem em muitos cristos. Não. O texto é muito claro. Há um só corpo, que foi criado por um único Espírito. Em terceiro lugar, o texto diz, um só Deus, que é Pai de todos os cristãos. Um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Deus é Pai de todos os cristãos, criando uma única família espiritual. E aí, a gente agora falando isso, a gente consegue colocar o texto na ordem, não vou dizer uma ordem certa, porque Paulo colocou numa ordem maravilhosa, mas só numa ordem mais didática. O único Pai, Deus Pai, olha como isso tem relação com a Trindade. O único Deus Pai, ele cria a família. E o Filho adquire essa família, dando a ela fé e o batismo como símbolos. E o Espírito Santo ingressa essa família no corpo. Olha como isso é uma obra maravilhosa da Trindade. E o que nós fazemos como homem? Tudo para separar essa obra que é maravilhosa em Deus. Deus é sobre todos, como diz o texto, porque Ele reina sobre todos e reina sobre a sua igreja. Deus não é soberano só na Igreja Batista. Deus é soberano na Igreja Presbiteriana e na Igreja Assembleia de Deus. Ele age por meio de homens, tanto na Assembleia de Deus, quanto na Presbiteriana, como na Batista. Ele habita em cada cristão por meio do Espírito, tanto na Assembleia de Deus, como na Presbiteriana, como na Batista. E se nós aprendermos a separar isso, a baixar esses muros, o reino de Deus avança. Tivemos que fazer o evangelismo numa praça perto do lado onde a gente mora. E a gente colocou o tema do evangelismo de Atos 20:20. O texto diz, quer pregando de casa em casa, de porta em porta, não nos deixe de anunciar tudo que for proveitoso. E a gente tinha esse trabalho de botar a camisa aí de casa em casa. Como foi difícil, irmão, fazer com que as igrejas daquela região, numa rua de 200 metros que tem 50 igrejas, como foi difícil fazer aquelas igrejas abrirem as portas para poder colocar ali um rapaz para fazer um exame de vista, para colocar numa outra igreja um preletor, para as pessoas que não conhecem nada do Evangelho, outras para os que estão afastados. A primeira pergunta que era feita quando nós estávamos pregando na praça é: quem está realizando a obra aí? É a Batista? É a Presbiteriana ou é a Assembleia de Deus? E, irmãos, eu me com o irmão Gessé, que é da Assembleia de Deus, eu faço parte da Igreja Batista, e nós chamamos um pastor reformado para dar aula de curso de evangelização, porque o propósito era o reino de Deus e não a placa da nossa denominação. E estar unido, como o tema propõe aqui, unidade cristã, não é pensar só no nosso parquinho, não é pensar só no nosso sítio. A Igreja de Deus é muito mais ampla do que isso. O reino de Deus precisa muito mais do que isso. E o evangelismo foi maravilhoso, porque as igrejas ali decidiram se abraçar, se unir para fazer. É o nome de quem? Não é o nome de ninguém, é o nome de Deus, que a obra está sendo feita. E quando a gente expressa essa verdadeira união, deixando essas pequenas diferenças de lado, o reino de Deus só tem a se beneficiar. Eu volto a frisar, de manhã eu preguei, seja unido com o irmão da sua igreja, seja manso, trate com amor, suporte. Mas nessa segunda parte, irmão, a minha consciência não consegue falar nada diferente do que o texto está dizendo. Deus só tem uma igreja. Deus não tem três povos. O céu não vai ser separado para receber batistas, presbiterianos, assembleanos e outras denominações. Entende? Eles professam a mesma fé que nós. Creem no mesmo Deus que nós. Devemos viver como filhos do mesmo Pai, tratando uns aos outros com amor, respeitando, humildemente, refletindo o caráter do nosso Deus. A verdadeira igreja de Deus, para que os irmãos não me entendam errado. Porque alguém pode sair daqui e falar assim, poxa, o pregador falou que qualquer pessoa que crê em Deus é uma igreja verdadeira de Deus. Não. Olhe para o texto. A verdadeira igreja de Deus, ela expressa a ação da Trindade. O Espírito Santo atua, ingressando no corpo. Jesus Cristo é o Senhor e a salvação é pela fé. O batismo é o simbolismo da morte e ressurreição, de que nascemos para Deus e Deus é Pai soberano sobre todas as coisas. Qualquer igreja que carrega essas três marcas é uma igreja de Deus. É sério que o que vai nos afastar
é batismo infantil ou batismo de adultos, por mais que eu discorde do fundo da minha alma, eu não acho que faz o menor sentido colocar uma criança para ser batizada. Mas é isso que vai te impedir de fazer o reino de Deus avançar em unidade? Isso é difícil demais. Se a igreja de Deus está unida, se a igreja de Deus está unida pelo Espírito, por que você está pregando isso para nós? Por que a pregação está sendo como se a culpa fosse nossa? Somos como se nós separássemos. Porque o verso 3 diz aqui, eu pulei de propósito. Esforçando-vos diligentemente para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se o texto está mandando eu me esforçar para manter a unidade, é porque quando não há unidade, a culpa é de quem, irmãos? É de Deus? A culpa é minha. Se eu tenho que me esforçar para manter a igreja unida, é porque quando não há união nela, Deus não é o culpado, nós somos. Fomos nós que separamos a igreja. Por causa de quê? Do que eu preguei de manhã. Orgulho. Por causa de soberba. Por causa de arrogância. Pode ver, toda igreja nasce da insatisfação de uma outra igreja. E por insatisfação, a gente tem milhares de igrejas hoje. Cada uma pensa de um jeito, a gente não sabe nem mais o que é igreja, o que não é igreja. E às vezes a gente se refugia naquela desculpa. Deus tem uma igreja invisível. Sabemos disso, irmão. Mas o texto está mandando você ser responsável, você se esforçar diligentemente para manter a unidade da igreja. E eu não consigo ver que a unidade da igreja aqui é só a sua igreja local. Não é. O texto é abrangente. Deus está falando de algo muito maior. Vou contar uma coisa para vocês. Eu estou há 1 ano dando escola dominical numa Assembleia de Deus. Você vê o tamanho da loucura. Eu estou 1 ano expondo as cartas de Paulo. Esse pastor amigo meu, tadinho, doidinho, falou assim para mim, dá aula aqui na igreja. Eu falei, olha, tem como não, cara. Assembleia de Deus, pensamento diferente. Não, pode dar, irmão. Nas partes polêmicas você pula. Eu falei, não, eu vou pular. Se eu for dar aula, eu vou dar aula. Minha responsabilidade é com a palavra de Deus. Fui dar aula lá. Primeira aula que eu dei, irmãos, olha só, cara, que vocês fiquem cientes de uma coisa. Meu compromisso não é com a Igreja Batista. Meu compromisso não é com a Igreja Presbiteriana. Meu compromisso não é com a Assembleia de Deus. Meu compromisso é com a palavra de Deus, o que ela ensina. Ah, mas a igreja diz, não estou nem aí. Se a Bíblia ensina, amém. Eu creio no que a Bíblia diz. Amém? Amém. Irmão, comecei a expor as cartas de Paulo. Você acha que eu vou pular a doutrina da eleição, predestinação, salvação pela graça? De forma alguma, passei o carro, ensinando tudo. Você deixou. Teve uma aula que as irmãs levantaram lá no fundo, falando assim, você, Batista, querendo me ensinar sobre o Espírito Santo? Eu falei, quero, senta. Que ele me botou para dar aula, eu vou dar aula. Acabando, graças a Deus. Ah, que eu vou dar aula, eu vou dar aula. E Coríntios 14, misericórdia, quando eles descobriram que não pode falar todo mundo em línguas ao mesmo tempo, não sei o quê. E eu tô, Deus, 1 ano. Deus, irmãos, graças a Deus, que eu permaneci esse 1 ano lá no aula. A igreja está uma bênção. Estão aprendendo a expulsar os falsos mestres. Os irmãos aprenderam a palavra de Deus. Se eu pensasse, não, eu sou batista, não tenho dever nenhum com a Assembleia de Deus. Talvez essa igreja não teria sido abençoada. Deus não teria abençoado essa igreja usando a minha vida. E esse 1 ano tem dado fruto. Estou em Tito agora, estou acabando. Vai acabar a 2 Timóteo, vou terminar. Eles já estão poxa, cara, não vai embora não. Fica aí. Não, tem que ir embora, cara. Não aguento vocês, não. Vocês não. Aquele texto que tem vontade de enforcar às vezes? Ô, irmão, que isso? Tu fala assim, Jesus colheu morango. Aí o cara, não, mas eu acho que é uva. Aí tu fala, mas está escrito que ele colheu morango. Mas o Espírito me revelou que é uva. Eu fico olhando assim, como? Aí aquela coisa, aquela briga. Mas foi uma bênção, irmão. Tipo, essa foi uma experiência boa, por quê? Porque eles pensam exatamente o oposto do que eu penso. Mas eu percebi que eles são minha família em Cristo. O pastor, um domingo retrasado, falou, Rafa, fica aí no culto. Eu vou pregar hoje. Preparei uma mensagem muito legal. Tadinho, pastor é muito densa. Aí eu chamei ele lá fora, olha só,
eu vou ficar. Eu odeio ouvir pregação ruim. Eu tenho pavor de ouvir pregação ruim. Pra você ter noção, eu quero parar de pregar, porque eu não acho que eu prego bem. Eu quero me esconder, eu quero só dar aula. Eu odeio pregação ruim. Eu falei, olha só, eu vou ficar. Falei pra ele. Mas se tu pregar mal, cara, eu vou perder a paciência contigo. Tudo que eu tô querendo guardar de paciência, eu vou perder. Porque eu tô perdendo a oportunidade de ir pra minha igreja, o meu pastor prega super bem, eu adoro pregação boa. Eu chego lá, feliz da vida na minha igreja, o pastor prega pra caraca. Eu vou ficar aqui se tu ficar gritando na minha cabeça, falando, eu vou me estressar contigo. Não, fica. O Wallace até ficou lá. A pregação dele foi uma benção, cara. Que pregação boa. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei muito... Irmão, o Wallace falou, quase me tirou um glória, caraca. A pregação foi muito boa. Isso tudo, irmão, foi fruto de um trabalho que a gente está fazendo na escola dominical lá, ó, de muito tempo. Óbvio que eu não cheguei lá ferindo as crenças doutrinárias dele. Muito pelo contrário. Eles continuam assembleanos, pentecostais, mas agora entendendo o que a palavra de Deus ensina. Isso é muito importante. Antes de eu ser batista, eu sou um cristão de Deus, do reino de Deus, eu estou a serviço de Deus. Eu me lembro bem que quando eu era criança, um dos motivos que me fez estudar a palavra de Deus foi o fato, eu cresci na Assembleia de Deus, eu me converti na Assembleia de Deus. Vocês vão rir agora, né? Eu me converti na Assembleia de Deus, fiz seminário na igreja presbiteriana e hoje eu sou batista. eu acho que ser batista é mais coerente, né? Eu passei pelos três, né? Eu gostei mais de ser batista. Brincadeira à parte, né? Eu passei pelos três assim, nossa, difícil. E eu lembro que quando eu me converti na igreja Assembleia de Deus, eu falava com a minha mãe que eu queria pregar a palavra de Deus, minha mãe, eu falei, por quê? Eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. E eu vou te falar, irmão, aquelas pessoas que moram na comunidade, que ouvem esse evangelho deturpado, que vivem esse neopentecostalismo, eles querem Deus. Mas Deus não chega, não é apresentado a eles. O que é apresentado a eles são falsos profetas. E eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu quero chegar primeiro com os falsos profetas no coração dessas pessoas. E muitas vezes, irmãos, eu prego muito mais em igreja Assembleia de Deus do que em igreja batista. Você acredite? Eu vou pregar em cada lugar. Esses dias eu fui com a minha esposa, passei lá dentro da Vila Vintém, lá, lugar perigosíssimo. Eu falei, eu já preguei nessa igreja Assembleia de Deus aqui, ó, os irmãos gostaram. E eu vou no lugar mais absurdo do mundo. E eu prego Cristo. E sempre que os irmãos terminam de ouvir a mensagem, não é pelo pregador. Não é por uma mensagem maravilhosa. Vocês estão me vendo pregar, eu não tenho uma mensagem maravilhosa. Eles falam, porque ninguém nunca me ensinou sobre esse Jesus. Isso é muito gratificante. Aquelas pessoas querem Deus, mas Deus acaba não sendo apresentado para elas, porque nós estamos isolados no nosso clubinho. Nós estamos fechados. A igreja de Deus, ela precisa crescer, e você precisa entender que a igreja de Deus não é só a igreja batista. Olha o que o texto diz, esforçando-vos diligentemente para manter a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Tem um diácono lá na igreja, lá na Assembleia que eu dei aula, o irmão me odiava. Fala muita besteira esse cara, olha o que esse cara está falando, predestinação, eleição, que negócio de doido, você não crê nisso não, isso é absurdo, essas coisas não, chorou e tudo na aula. Irmão, é isso, não posso fazer nada. Deus elegeu, Deus destinou. Aí esse dia ele foi pregar lá na igreja, lá depois de bastante tempo, ele estava acompanhando a escola e tal, aí, irmãos, porque Deus nos elegeu, predestinou. É muito, irmão, vou te falar, é muito gratificante, assim, pela glória, é a glória de Deus, é Deus que é glorificado nessas coisas. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter algum amigo mais pentecostal e eu falar, não, vai lá na igreja do pastor Jonas, fica lá. Você vai gostar mais de lá. Porque lá tem pregado um evangelho sadio, um evangelho de não prosperidade, não de repleplé de blá blá blá, mas um evangelho sadio. Ele trouxe uma palavra muito boa. Os irmãos estão pregando super bem. Por quê? Porque aquela é a igreja de Deus, irmãos. Não se coloque, não se intraponha para fazer divisão na igreja de Deus. A desunião é resultado da nossa negligência em obedecer à ordem divina. Devemos nos esforçar com humildade e amor para preservar a unidade que o Espírito criou. Foi Deus que criou aquela igreja. Foi Deus que levantou aquela igreja. Eu te faço uma pergunta, irmão, com muita sinceridade. Quando Paulo estava perseguindo a igreja e Jesus se colocou no caminho de Paulo, o que Jesus disse para Paulo? Porque tu me persegues. Qualquer pessoa que
que dividir a igreja de Deus terá que se responsabilizar e tratar com o próprio Deus. Cuidado. Cuidado para você não ser instrumento do inimigo para promover mais divisão. Seu papel é promover união, é promover acolhimento, é promover amor. Nós estávamos conversando ali na piscina sobre os nossos amigos, né? A gente tem um grupo de teologia, resenha teológica. Está falando deles aqui, pro irmão, pro pastor Mateus, né? Só tem maluco naquele grupo. Tem presbiteriano, tem assembleiano, tem batista, tem neopentecostal, né? Neo a gente está tentando botar ele numa das classes aqui, né? Tem adventista, a gente põe para fora. Adventista não sai fora, não é crente não. Você não crê no Senhor de Cristo, não. Tem só doido. E a gente estava ali conversando ali na piscina e falou, poxa, era pra gente ter trago o pastor Leandro, era pra gente ter trago o GC, que nós os irmãos pentecostais. Por quê? Porque nós os amamos. Mesmo pensando doutrinariamente diferente em algumas questões, nós amamos eles. Nós queríamos que eles estivessem aqui. Eles não conseguiram vir. Por que eles não conseguiram vir? Eles postaram o vídeo aqui agora. Eles estão lá em Itaguaí, no centro de recuperação, com alimentos até aqui. E está pregando o Evangelho. O GC está pregando o Evangelho. Olha, Jesus morreu para poder dar vida. Está a mensagem dele aqui, pregando certinho. O Evangelho é renúncia, renúncia. Fique aqui, irmãos. Morra e nasça novamente. Isso é maravilhoso. O que isso é diferente de nós? O que isso é diferente da nossa fé? Nada, eles são meus irmãos. Deus é Pai deles, eles creem no único Senhor e o Espírito uniu eles no mesmo corpo em que eu fui inserido. Promova essa união. Você vai se beneficiar, Deus vai se beneficiar, a igreja de Deus vai se beneficiar e vai avançar. Nosso evangelismo lá foi uma maravilha, estamos planejando outro para janeiro. Aí todo mundo que passa pergunta, é a Assembleia? Irmã, é a obra de Deus. Não importa quem é que tem, não é quem seja, é a obra de Deus. É claro que isso não é para inibir vocês de trabalharem na igreja local de vocês. Preserve a igreja local. Respeite os dogmas e a doutrina da sua igreja. Fica na sua igreja. Tá? Mas não se coloque como Paulo de perseguir igreja dos outros. Deixe que Deus, no devido tempo, trará o juízo sobre as igrejas que você considera aí que não são. E Deus vai trazer. Cedo ou tarde, ele trará. Algumas aplicações práticas para nós terminarmos. Valorize a unidade da igreja. Entenda que a igreja é uma só e pertence a Deus. Dividir a igreja é um pecado grave contra ele. Você viu que o texto, esse texto é lindo, ele trabalha toda uma união da Trindade. E assim como a Trindade está unida, Deus está unido. A igreja está unida. Calvino, ele até diz aqui numa frase, Calvino diz uma coisa interessante. Destruir a unidade da igreja é profanar a glória de Deus. Se você tentar dividir a igreja, você está tentando dividir Deus. Não faça isso. Não faça isso. Valorize a unidade da igreja. Valorize. Lembre-se que a igreja tem essas divisões de placas denominacionais por culpa do homem, por culpa do orgulho do homem, por culpa de bobeiras do homem. Mas no que for coerente à fé, no que for sadio à fé, eles são nossos irmãos. Tá? Entende, irmão? Eu quero que você saia daqui hoje falando que eu falei para você chamar Testemunho de Jeová de irmão, não. Eles não são irmãos, tá? Estou falando de pessoas que valorizam a fé. Pelo amor de Deus. Por isso que eu falo que esse texto aqui é difícil. É muito difícil trabalhar. Trabalhe pela paz. Busque reconciliação com os irmãos em Cristo, lembrando que fomos chamados a preservar a unidade do vínculo da paz. Trabalhe por isso. Entendeu? Você que é pastor da igreja local, não entre em guerra com a igreja Assembleia de Deus do lado. Não entre em guerra com a presbiteriana. Nós estamos no mesmo reino. Nós estamos trabalhando em prol do mesmo reino. Quando eu fiz seminário na presbiteriana, eu tive um professor chamado Joel Teodoro. Homem de Deus, muito bom professor da teologia sistemática. Ele é amigo do pastor Joel. Joel é um homem de Deus demais. Ele falou que chegou um casal na igreja dele falando: pastor, adorei a mensagem, você prega super bem, que pregação maravilhosa. Poxa, gostei, quero congregar aqui. Aí o casal tinha um bebê, né? Ele, tá bom, vamos congregar, vocês vão fazer a confissão de fé. Aí, e aí, vamos batizar o bebê. Aí o casal, a gente não quer batizar o bebê. Ele, tudo bem. Vou indicar para vocês irem para um lugar.
tem um pastor naquela igreja batista ali, que ele prega igualzinho, ele prega melhor do que eu. Pode ir lá que vocês vão ser abençoados. O casal tá lá, há 20 anos na igreja. Aí toda vez que vão já fala, pô, obrigado pela indicação da igreja. Nós estamos no mesmo reino, irmãos. O mesmo Deus é pai deles, é nosso pai, acabou. Mandou para lá, congregue aí, fique aí, bênção, o reino é o mesmo. Em terceiro lugar, ore pela igreja global, ore por todas as denominações, igrejas locais, pedindo a Deus que traga unidade no meio da diversidade. Peça para que Deus gere um despertar nas nossas igrejas para que elas se unam. É assustador, irmão. O Rio de Janeiro é uma das piores cidades do mundo. E é uma das cidades que mais tem igrejas. Tem alguma coisa errada, irmão. Tem um monte de igreja falsa, um monte de igreja ruim, um monte de pastor safado. Mas as igrejas que são verdadeiras não estão se unindo para trabalhar em prol disso. Eu nunca vi um lugar com tanta pregação do evangelho. Isso é um lugar... O Carioca 71. Eu vejo gente... Eu vi um pai pular a roleta do BRT e pegar a filha de 4 anos e falar, filha, é assim que pula. Uma cidade cristã. Uma rua tem 90 igrejas. Deus é amor, Assembleia de Deus, igreja da cobra que viu Moisés, igreja do não sei o quê, tu vai passando assim, eu não consigo entender. Ore para que isso mude, ore para que Deus traga avivamento sério. É verdade, irmão. É verdade, eu estou falando, cara. Entendeu? Óbvio que a gente vai brincar, a gente passou agora por uma igreja aqui, primeira igreja batista de Sossego, né? A primeira igreja Assembleia de Deus de Sossego, aí a gente estava falando com o Paulo assim, manda foto pro Leandro aí, Leandro, não pode vir para essa igreja não, que vai acabar com o sossego dessa igreja. Leandro é um pastor nosso, pentecostal nosso, amado, muito amado, homem de Deus, irmão, faz a obra de Deus com muito amor mesmo. Então assim, essas coisas, essas divergências vão existir, mas Deus concede de graça. Seja um reflexo da Trindade. Como a unidade divina é perfeita, nossas atitudes devem buscar espelhar essa harmonia em relações dentro da igreja. Engraçado. Uma vez eu li o John Owen, no livro Comunhão com Deus Trino, ele faz uma aplicação maravilhosa da Trindade. Quando você lê a Bíblia, a sensação que dá, estou falando da sensação, é de que Deus Pai é o chefe, o Filho está subordinado ao Pai, e o Espírito está subordinado ao Filho e ao Pai. Na verdade, o credo ainda trabalha isso, né? O Espírito é eternamente procedente dentro do Pai e do Filho, e o Filho é eternamente gerado do Pai. Só que eu pergunto para os irmãos, existe alguém maior na Trindade? O Espírito é Deus, o Filho é Deus, e o Pai é Deus, certo? Mas eles se submetem um ao outro em amor, em prol da missão. Qual é a missão? Salvar, resgatar homens, unir a igreja. Que exemplo a Trindade nos dá, irmão? De união e de submissão. Nós não vamos ser inferiores ou maiores que os assembleanos se nós os ajudarmos, ou se ajudarmos os presbiterianos. Enfim, isso não importa. O que importa é o reino de Deus crescer e a gente diminuir. Deus só tem uma igreja, formada por um só corpo, unida por um só Espírito, firmada em uma só esperança, sustentada por um só Deus e Pai. A unidade da igreja não é apenas uma ideia, é um ideal, mas é uma realidade espiritual que devemos viver e preservar. Amém? Amém. É isso. Diante disso tudo, quero agradecer aos irmãos por um dia maravilhoso que vocês me proporcionaram. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz. Ano que vem vai ter de novo? Eu vou vir ano que vem, vou curtir mais, porque fiquei meditando no sermão, fiquei meio avoado, mas ano que vem eu tenho certeza que eu não vou pregar. Eu quero só ficar tomando banho de piscina. Mas eu vou vir. Me coloca meu nome na lista lá, se tiver que pagar em dobro, eu vou vir. Você vai vir junto. Não adianta, irmão, você vai vir junto. É irmão, né? É irmão em Cristo, é irmão. Então, muito obrigado mesmo. Pô, que dia maravilhoso. Eu estava precisando passar um dia assim com os irmãos em Cristo para ser fortalecido na fé. Vamos orar antes de eu passar a palavra. Deus, nos perdoa pelo nosso orgulho, Senhor. Essas divisões, fomos nós que promovemos, Senhor. Fomos nós que implicamos com a posição da toalha na mesa da ceia. Fomos nós que implicamos com a cor da água do batismo. Nós que implicamos, ó Senhor Deus, com coisas que o Senhor considera pequenas.
e isso nos dividiu. Mas eu te peço que no nosso coração seja gerado o desejo de servir os irmãos, independente da denominação que eles sigam. Que nós possamos amá-los e o seu reino crescer com isso, Deus. Deus, eu estava conversando com alguns homens de Deus aqui hoje, a tua obra carece de ministros, ó Pai. Homens piedosos que preguem a tua palavra com fidelidade e fervor. Como está escasso, Senhor Deus, esses homens. Nos ajude, Senhor Deus, a ser os preparadores desses homens, ó Pai. Independente da igreja que eles frequentem, a tua casa precisa de obreiros fiéis, ó Pai. Precisa de homens idôneos que preguem a tua palavra com fidelidade. Eu fico muito feliz, ó Senhor Deus, de saber que tu usou a minha vida tão insignificante para ensinar numa pequena Assembleia de Deus obreiros como pregar. E eles aprenderam, Senhor Deus. Que essa obra possa ser estendida a todos os irmãos aqui, de querer gerar no coração de outras pessoas o Evangelho, sem promover muros, sem levantar divisões, como muito bem diz a tua palavra em Efésios. Cristo derrubou o muro de separação e de inimizade que havia entre os judeus e os gentios, ó Pai. Muro esse que separava a oração dos gentios, ó Pai, de entrar no pátio que só os judeus poderiam acessar. O Senhor derrubou essas bobeiras, ó Pai, mostrando que o Senhor é tanto o Senhor deles como o Senhor nosso. E, Senhor, de todos que creem verdadeiramente em Ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.